Vamos descobrir o que vem por aí nas estreias do cinema? Quem vai dar muitos motivos para a ida das melhores salas do país é o crítico que voltou ao time do Todo Seu, para nossa alegria, meu amigo Christian Peterman. Boa noite. Boa noite. Tá bom, querido? Tudo certo. Antes de mais nada, linda camiseta. Louis Brooks é quase da mesma época do Rin Tin Tin, mas aqui é uma rápida menção, porque esse é o logo da Pandora Filmes. Tá. E a Pandora Filmes é a distribuidora do filme Que Horas Ela Volta, que hoje o Ministério da Cultura anunciou como nosso candidato ao Oscar de filme estrangeiro do ano que vem. Bacana. Inclusive até anuncio que Ana Mui Laerte estará aqui amanhã. Ela vem aqui amanhã. Perfeito, né? eu não vou perder essa conversa. Bom, vamos falar da primeira estreia então. Sim. Que você vai comentar hoje, um melodrama romântico francês com sexo explícito e em 3D. Exatamente. Puxa vida, que coisa. E com o nome singelo de Love. Então, é a nova produção do cineasta francês Gaspar Noé. Gaspar Noé é da tribo do Lars von Trier, um cineasta que gosta de mostrar o lado escuro do ser humano, o lado B, digamos assim, da psique. Ninfomaníaca foi uma sucessão. Ninfomaníaca foi um sucesso e sem sexo explícito. E esse tem em 3D ou 2D, para quem optar. O Gaspar Noé quis criar um melodrama sexual, contar uma história de amor pelo ponto de vista sexual. Como ele mesmo fala, um filme sobre sexo emocional. É a história de um relacionamento, por vezes um triângulo amoroso, como podemos ver aí, entre dois jovens em Paris. O filme todo é rodado em Paris e realmente as cenas são reais, sexo feito pelos 3 atores. Apenas ele, ator Karl Glusman, tem um histórico como ator. As 2 outras atrizes foram convidadas pelo Gaspar Noé numa festinha. Ele andou por várias festas em Paris, conhecendo algumas mulheres jovens e bonitas, e as convidou. Você quer participar do meu filme? Fizeram testes até ele revelar que é um filme explícito, uma história de amor com sexo explícito, e elas toparam. Agora imagina, para quem não é, por exemplo, do universo pornográfico, fazer as suas cenas íntimas com 7 pessoas em torno de você, o diretor e 2 câmeras com 3 cameramen cada câmera, 7 pessoas muito perto filmando todas as intimidades. Deve ser um pouco peculiar isso. É um filme, enquanto conceito, muito interessante, mas o próprio diretor assume. O roteiro original do filme tem 7 páginas e o filme tem 2 horas e 15 de duração, ou seja, é muito material para pouco conteúdo no final das contas. Algumas cenas são realmente excitantes, não vou negar, mas muita gente vai até durante o filme ficar bastante enfadado com a proposta do Gaspar Noé. Mas, justamente, como é feito em 3D, eu recomendaria essa experiência. Você ver a intimidade de um casal ou de um triângulo amoroso existencial, psicológico, mas nas vias de fato com óculos escuros. Eu acho que é uma experiência no mínimo única. Agora você vai comentar 2 estreias aqui do nosso país. Exato. A primeira, que é o Pequeno Dicionário Amoroso, né? Parte 2. Parte 2, que já teve o primeiro, que é a continuação. Não foi há 20 anos atrás que... O primeiro filme é de 1997. Não era com André Beltrão, não era aquele... André Beltrão e Daniel Dantas. Eles retornam, eles vão se reencontrar 20 anos depois. Cada um já teve o seu matrimônio ou ainda está tendo. André Beltrão está em crise no seu matrimônio com Marcelo Airoldi. O Daniel Dantas já se separou da sua esposa, ex-esposa, que é a Glória Pires. Glorinha tá aí. Justamente faz a ex-esposa do Daniel Dantas. É um reencontro que pode reaquecer a paixão que eles viveram nos anos 90, mas é um filme que, como primeiro, tem a estrutura de dicionário mesmo. A história é contada no alfabeto com temas A de amor, B de beleza, Y, por exemplo, é Yin e Yang, e o filme vai na ordem alfabética, contando a
história de vários personagens sobre afetividades, paixões, um pouco de sexo, na Rio de Janeiro de hoje, muito bem fotografada, para ser um pouco mais moderninho, por exemplo, do que o primeiro Pequeno Dicionário Amoroso. Temos um caso, também um triângulo amoroso bissexual, temos um adolescente que flerta com uma mulher mais velha pela internet, situações corriqueiras do dia a dia. Sim. Mas, por esse caráter capitular, esquemático, de ordem alfabética, ele acaba sendo um tanto superficial. 1h30 com todo o alfabeto, as cenas são curtas, são rápidas. Então, é um filme gostoso, agradável de ver, mas superficial, sem se aprofundar muito em todas as várias situações que o Pequeno Dicionário Amoroso Parte 2 sugere. E a outra, que é a infância, que é escrita, bom, Domingos de Oliveira, não precisa dizer mais nada. Todas, né? As mulheres do mundo. Então, Domingos de Oliveira aqui faz... Isso que é autobiográfico, esse filme. Retrato da sua infância. Tá. Agora vamos para Rio de Janeiro, de 1950. Lindo Outra Rio. situação. Lindo Rio. Quando o Rio era capital federal, capital do estado da Guanabara, e com frases do tipo, Leblon é o fim do mundo. Verdade. Quando Leblon ainda era o fim do mundo no Rio de Janeiro. É a história de um dia, uma família de classe média alta, ainda com todos os seus comportamentos aristocráticos, a grande matriarca, vemos aí interpretada pela Fernandona, pela Fernanda Montenegro, e são, assim, tramas familiares de problemas de trabalho, problemas também de sexualidade, traições, a permanência de velhas tradições que vão se mudando, que vão alterando. É bem uma década onde um certo glamour da primeira metade do século vai se esvaindo para uma Rio de Janeiro que se transforma nos anos 60. E Domingos Oliveira assume essa questão pessoal, a narração em off é dele mesmo. Aliás, até coloco aqui uma parte, a dicção do Domingos de Oliveira é complicada, às vezes é um pouco difícil entender o que ele narra em off, mas é um filme delicado, íntimo, sobre a sua infância. A única coisa que, apesar de todo o talento do elenco, Paulo Betti, Priscila Rosenbaum, que é a esposa dele, é um filme que cheira um pouco a naftalina. É um filme velho, é um filme de estrutura velha. Ele trata da infância, mas parece um filme feito nos anos 50. E nesse sentido, eu acho que ele pode afugentar um pouco o público. Não era essa a intenção dele? Eu realmente não sei, eu não vi nenhum depoimento do próprio Domingos Oliveira, mas fazer um filme com uma estética velha para hoje em dia, no cinema de hoje em dia, é afugentar um pouco o espectador. Mas, de qualquer jeito, o retrato dos anos 50, figurinos, direção de arte, costumes, vocabulário, está impecavelmente retratado nesta infância do grande veterano do teatro e do cinema, Domingos Oliveira. Me despertou uma curiosidade grande isso aí. Eu imagino por ter vivido muito essa época, né? Quando o Leblon era o fim do mundo. É o fim do mundo, era muito pequenininho, mas puxa vida. Bom, agora tem a dica de Blu-ray. Sim. De DVD, de Blu-ray, que eu acho que está até já frisada para a gente ver. É um gênero que a gente gosta, né? Com certeza, do coração, ficção científica. Eu gosto muito e você também. E esse filme, Ex Machina, a primeira direção do roteirista Alex Garland, que é um roteirista do cinema de gênero, do cinema de ficção e terror, é uma história muito inteligente sobre como um processador de dados é convocado num futuro imediato, logo ali, a passar uma semana num retiro muito distante, onde um expert em informática e inteligência artificial construiu uma robô com formas humanoides, femininas, e testa com esse processador a capacidade desta robô se comportar de forma humana. É maravilhoso. Ela, a robô, interpretada pela sueca Alicia Vikander, que aliás está em cartaz nos cinemas com O Agente da Uncle, e é um filme muito inteligente sobre como o ser humano tem expectativas em ver alguma resposta intuitiva, alguma resposta instintiva numa inteligência artificial, e como o próprio pensamento desta inteligência artificial prima pela sobrevivência, prima pela permanência, pela preservação. É um filme de ficção científica, 3 atores praticamente só no cenário e, como eu falei, um jogo muito inteligente sobre meandros psicológicos e científicos, sobre como no futuro poderá ser a nossa relação com
robôs, androides, humanoides e capazes de responder de forma bastante próxima a um ser humano. É muito interessante. O final é fantástico do filme. Já vimos isso com Blade Runner. Com Blade Runner. Agora, é outra pegada. Sim, mas já vimos esse tipo de coisa. Agora, isso não passou no cinema, não vi? Não, foi lançado direto em home entertainment, direto em DVD e Blu-ray, porque o filme não é um grande sucesso, mas merece realmente ser resgatado e ser assistido em domicílio. Agora me conta como é que anda o seu trabalho. Então, agora daqui a pouco estou fazendo as malas, amanhã eu viajo para Vitória, vou participar do Festival de Vitória, passar a semana lá dando uma oficina, muito interessante, vou conhecer Vitória, nunca fui. É linda a cidade, você vai Mas gostar. então, na semana que vem, de repente, tem até alguns causos de Vitória para contar. Só quero deixar uma dica para quem for ficar em São Paulo, que tem uma mostra muito interessante no Caixa Belas Artes acontecendo, cinema de montagem. Uma mostra sobre a arte da montagem no cinema, com várias obras raras, longas, curtas. Bacana. Começou ontem com Limite, lá do Mário Peixoto, clássico do cinema brasileiro, no Caixa Belas Artes. Eu vou poder pegar a segunda semana. Essa primeira eu vou estar em Vitória, mas voltando na semana que vem eu acompanho essa programação do cinema de montagem no Caixa Belas Artes. Mas é isso, vamos agitando, fazendo oficinas, falando com curiosos sobre cinema e distribuindo a cinefilia por aí. Mais uma vez, obrigado, Christian. Eu que agradeço. Nosso brother, Christian Peterman, você sabe, ele é colaborador da revista Rolling Stone, da Revista da Cultura. Além disso, ele é sócio fundador da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema. Obrigado, querido. Até Muito obrigado. quinta. Até quinta que vem.